Mas é que se agora, pra fazer sucesso, pra vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. E vamos ver agora quem é que vai aguentar. Porque eu fui o primeiro e já... Então, gente, vamos começar a nossa aula. Se tiver aqui a música, já está gravando para todos, tá? Eu desejo a todos uma boa tarde, tá? Eu espero que a gente consiga, de alguma forma, trabalhar esse conteúdo com qualidade, né, nessa transmissão aqui com vocês. Eu compreendo a dificuldade que muitos dos colegas de vocês têm com acesso a essa aula, até por uma questão de logística, de internet, nem todo mundo tem uma internet de qualidade, e isso dificulta, né, o acesso aqui à nossa aula virtual, tá? Pensando nisso, nós estaremos gravando essa aula, já está gravando nesse momento, viu, a aula. Tem que avisar todos que a aula está sendo gravada, por uma questão também de direito de privacidade, porque vocês vão poder fazer perguntas no meio da aula, e como isso vai estar sendo gravado, é importante que vocês saibam, tá, que a aula está sendo gravada. Então, na medida do possível, vocês vão anotando as perguntas de vocês, que no meio da transmissão, vez por outra, eu vou estar abrindo espaço para que vocês possam fazer as indagações de vocês, as perguntas, tá? Então, vamos lá, gente. Caneta, papel na mão, vademecum, ou celular, ou computador, que possibilitem vocês ter acesso às legislações, né, o Código de Processo Penal, assim como também a Constituição Federal, tá bom? Então, desejo mais uma vez uma excelente tarde para a gente. Essa aula não vai ter pausa, nós vamos seguir direto. Acredito que nós devamos aí chegar mais ou menos até às 16 horas, 16h15, passando um pouquinho mais, tá? E só para a gente recapitular um pouquinho do que nós já trabalhamos em sala de aula, tá? Nós conseguimos finalizar o Instituto das Cautelares dentro ainda, né, quando estávamos, né, trabalhando com a aula presencial. Eu deixei apenas uma aula gravada para vocês, né, sobre atos de comunicação processual, né, o estudo da citação, da notificação, da intimação, e na semana passada nós não tivemos encontro, e hoje o tema da nossa aula será sentença no processo penal, tá, gente? Nós passamos uma atividade tratando sobre os sujeitos do processo penal. Então, veja, nós tratamos as cautelares, tratamos a respeito dos atos de comunicação processual, passei uma atividade para vocês tratando sobre os sujeitos do processo, tá? E hoje a nossa aula será sobre sentença no processo penal. Nesse momento, nós temos aí 6 alunos, estão aí comigo na tela, a Clara, a Juliana, a Kaline, o Rafael, a Renata, o Ronaldo, tá? E informando a vocês que a coordenação de curso, ela solicitou que o professor fizesse o controle de frequência dos senhores, tá? A gente vai flexibilizar isso um pouco, mas eu gostaria realmente um pouquinho da atenção de todos, né? No sentido de, se você tem a possibilidade de ter acesso à aula, não deixe para assistir essa aula gravada depois, deixe essa aula gravada para quem realmente não tem como ter acesso, ou caso você queira fazer alguma revisão do conteúdo a partir da nossa aula transmitida, tá bom? Se alguém tem alguma coisa a perguntar, eu abro espaço nesse momento, antes da gente enfrentar o nosso conteúdo de forma técnica, tá? O microfone está franqueado a quem quiser perguntar alguma coisa. Então, gente, já que ninguém perguntou nada, eu vou espelhar para vocês aí a aula que a gente vai trabalhar, tá? Só um minutinho. Só um minutinho que eu tive um probleminha aqui de conexão, gente. Só mais um minutinho aqui. Pronto.
Eu gostaria de saber se a aula está aparecendo para vocês aí, gente. Por gentileza, me dê o feedback. O tema da aula, sentença. Alguém, por gentileza? Sim, apareceu. Então, pronto, gente. É isso aí, tá? Vamos lá. Se der algum problema, vocês me avisam aí, por gentileza, para não atrapalhar a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá, galera. Todo mundo aí com caneta e papel na mão. O nosso tema de hoje é sentença no processo penal, tá? Então, nós vamos começar esta aula, primeiramente, trazendo para vocês, né, um caso concreto, está aí na tela para vocês, tá? O caso concreto. Nós vamos tentar, a partir desse caso, ele vai surgir algumas perguntas, e essas perguntas nós vamos tentar, de alguma forma, respondê-las no decorrer da nossa transmissão, no decorrer da nossa aula, tá? Então, vamos acompanhar todos aí. Deixa eu só tirar aqui o... Vamos lá, gente. Mévio Araújo foi denunciado por crime... Deixa eu só tentar aqui, porque tem um errinho. Foi denunciado pelo crime de furto, tá? Porque a gente vai aqui... Foi denunciado pelo crime de furto, pena de reclusão de 1 a 4 anos, sem a ocorrência de violência ou grave ameaça, né, gente? Porque o crime de furto, ele não existe aí a violência e a grave ameaça, né? No curso da instrução, restou provado que Mévio havia utilizado um pedaço, mais um errinho aí, um pedaço de ferro para subtrair a coisa da vítima, tá? Percebam que o Ministério Público, ele denunciou Mévio pelo crime de furto sem emprego de violência ou grave ameaça. Contudo, no meio da instrução criminal, foi provado aí que o Mévio ele teria utilizado, né, um pedaço de ferro para poder praticar aí a subtração, né, da coisa alheia. Então, nesse caso aí, percebam que houve um equívoco, né, porque uma vez que quando se utiliza aí a violência ou grave ameaça, né, não há que se falar mais em crime de furto, né, mas em crime de roubo, tá, gente? A partir daí, o magistrado entendeu de sentenciar e condenar o acusado pelo crime do artigo 157, né? Pena aí com roubo de 4 a 10 anos, né? Pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Com base nisto, responda. O recurso da defesa deverá ser julgado procedente? Fundamente a sua resposta. Então, o que aconteceu aqui, gente? O Ministério Público, ele denunciou Mévio Araújo pelo crime de furto, né, sem emprego de violência e grave ameaça, só que quando o processo efetivamente começou, né, quando o processo iniciou, no bojo da instrução criminal, foi provado que o Mévio ele teria utilizado aí uma barra de ferro para subtrair a coisa da vítima. Então, nesse caso, a conduta praticada aí por Mévio, caríssimos, ela não deveria se amoldar ao artigo 155, mas ao artigo 157, né? Então, percebo que, a partir daí, o magistrado, ele alterou a tipificação, tá? Artigo 157, e condenou aí o Mévio, né, ao crime do artigo 157, crime de roubo, tá? Que a pena é bem maior. A defesa inconformada recorreu, e nós vamos verificar se isso aí violou alguma regra, né, do processo penal, algum princípio, né, ampla defesa ou contraditório, tá? Então, vamos lembrar desse caso aí, e depois nós vamos tentar aí voltar no final da aula, e eu quero a participação de vocês para a gente tentar compreender melhor aí o que é que aconteceu, se o juiz ele se equivocou, se o juiz conseguiu aí trabalhar isso aí, tá? Então, fiquem aí com o caso na tela. Vamos passar aqui para o estudo da sentença no processo penal, tá? Mas antes de falar, caríssimos, da sentença no processo penal, nós precisamos aí, de alguma forma, tratar das decisões no processo penal, tá? Por que eu digo isso? Vocês, quando estudaram processo civil, ou estão estudando, eu não sei, vocês perceberam que lá no processo civil existe uma espécie de uma organização muito mais efetiva nesse sentido, né? Da nomenclatura das decisões. Lá você tem
o que é uma sentença, o que é uma decisão interlocutória, o que é um despacho, você tem os conceitos, né? Aqui no processo penal, nós não temos isso bem organizado, tá? Então, assim, pela leitura do Código de Processo Penal, a gente poderia entender que sentença seria apenas a sentença que absolve ou a sentença que condena, né? E a gente não teria aquela riqueza de detalhes como nós temos lá na sentença civil, né? Se você observar aí na tela, no artigo 800, o que diz o CPP a respeito dessas decisões no processo penal, né? Está aí o artigo 800. Os juízes singulares darão seus despachos e decisões dentro dos prazos seguintes, quando outros não estiverem estabelecidos. Aí ele trata aí de decisão definitiva, interlocutória mista, decisão interlocutória simples ou despacho de expediente. Então, a partir daí, nós podemos perceber que existem dentro do processo penal algumas nomenclaturas que, muito embora não estejam bem organizadas do ponto de vista conceitual, nós podemos perceber que existem essas nomenclaturas e nós precisamos enfrentar, entender, diferenciar o que é uma decisão definitiva, o que é uma decisão interlocutória mista, o que é uma decisão interlocutória simples, o que é um despacho de mero expediente. Então, é mais ou menos isso aí que está para a gente e é isso que nós precisamos compreender e diferenciar cada uma desses provimentos aí, tá bom? Então, na próxima tela está aí para vocês, né, a organização, né, desses despachos aí, tá? Tem aí para vocês os despachos de mero expediente, né, os provimentos. Despacho de mero expediente, nós vamos tentar, tá aqui, nós vamos tentar entender, diferenciar isso aqui, tá? Despachos, deixa eu só ver se eu consigo... Não fica não. Deixa eu só tentar aqui rapidinho, uma outra seção aqui, acho que é aqui. Tá aqui, despacho de mero expediente, tá? Decisões interlocutórias, né? Decisões definitivas. Esses são, né, aí alguns dos provimentos. Aí tem aqui os atos, né? Atos instrutórios, né? E os atos de documentação, né? Que são aqueles, né? Rubricar folhas dos autos, subscrever termos de audiência, enfim, né? Os atos instrutórios, a realização de inspeções em coisas ou pessoas. Então, a gente vai começar aqui, gente, tentar entender aqui o que são isso aqui, ó. Primeiramente, aqui, ó, na tela, os despachos, né, as decisões, né, perdão, os despachos de mero expediente. Então, vai aparecer para vocês aí, a tela vai estar em branco, tá? E aí nós precisamos aí fazer, né, algumas anotações, tá? Então, deixa eu ver se vai aparecer para vocês aí a tela em branco. Pronto, apareceu aí, né? Despachos de mero expediente. Então, eu vou pedir que os senhores escrevam, tá? Eu vou tentar aqui digitar rápido. Se você não conseguir acompanhar o ditado, né, por assim dizer, você pode depois, no final, quando eu deixar o link da aula gravado, você poderá depois voltar a retornar essa aula e escrever aquilo que ficou pendente, que você não conseguiu acompanhar, tá? Então, vamos lá, gente, caneta, papel na mão, tá? O que é que são conceito de despachos de mero expediente? Então, vocês podem anotar o seguinte, despachos de mero expediente. É o seguinte, deixa eu tentar aqui, peraí, pronto. Acho que eu vou escrever junto com vocês, tá? Eu vou ditando e eu mesmo vou escrevendo junto com vocês, tá? Vamos lá. O que são despachos de mero expediente? São atos de movimentação processual desprovidos de teor decisório que podem ser praticados por outros, né, funcionários diversos do juiz. Acho que assim vocês conseguem acompanhar, né? São atos de movimentação processual desprovidos de teor decisório que podem ser praticados por outros funcionários diversos do juiz, tá? Gente, quem tem a oportunidade ou quem já teve a oportunidade de estagiar em uma vara, né, judicial,
vai entender que o juiz ele não faz tudo, né? Então, tem alguns momentos, tem alguns atos que podem ser praticados pelos próprios servidores, né? Pela secretária, até mesmo não pelo estagiário, né? O estagiário não pode ir ali assinar, mas pelos funcionários da vaga, tá? Professor, me dê um exemplo aí do que seria, né, esse ato aí. Me dê um exemplo. Rapaz, acho que meu X aqui não está funcionando direito aqui no meu computador, mas eu vou colocar aqui como exemplo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, deu certo. Exemplo, né? Designação de audiência. Né? Designação de audiência. Tá? É um exemplo aí de um ato que nós vamos nomear como despacho de mero expediente, tá? Que pode ser praticado. É claro que é o juiz que vai determinar a designação de audiência, mas quem vai fazer aquele ato real ali é o servidor público, tá? Outro exemplo aí, galera. Determinação de vistas às partes. Ou até mesmo citação do réu. Vamos lá, gente, quem está entrando, por favor, silenciem seus microfones. Tá? No momento oportuno, eu darei a oportunidade para que vocês possam fazer as indagações, as perguntas, tá? Mas deixem os microfones aí no mudo. Tá? Então, olha lá, despacho de mero expediente, né? Exemplo, designação de audiência, determinação de vistas às partes ou citação do réu. Tá, gente? Então, percebam que esses despachos de mero expediente, eles não têm caráter decisório. Tá? Eles não decidem nada, absolutamente nada. Tá? Inclusive, eles podem, né, eles são praticados na prática por servidores. Eu queria que vocês pudessem aí, eu não vou escrever aqui para vocês, abrir o vadimeco de vocês, deixa eu só colocar aqui, no artigo 93, tá? Artigo 93, inciso, inciso 14 da Constituição Federal. Tá? Da Constituição Federal. Eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura. Eu estou aqui com o meu celular na mão, eu não estou com o meu vadimeco aqui, mas vocês podem estar aí com o vadimeco de vocês, ou o próprio celular mesmo, não tem problema. Tá? E nós vamos fazer essa leitura aqui comigo, tá? O que diz aí o artigo 93 da Constituição Federal? Os servidores receberão delegação de quem, gente? Do juiz, para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório, tá? Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. É esta a dicção, né, da norma do artigo 93, inciso 14 da Constituição Federal, dando para a gente aí a entender que esses despachos de mero expediente, que também nem podem ser objeto de recurso, né, porque eles não têm caráter de decisão, não têm caráter decisórios, e podem ser praticados, né, por delegação aí pelos servidores, né, pelos servidores da Justiça, tá bom? Então, tá aí para vocês, tá? É mais ou menos a ideia do que seria aí esses despachos de mero expediente, tá? Vou passar aqui para a próxima tela para vocês, para a gente agora enfrentar o que agora? Nós vamos enfrentar isso aqui, ó. Nós vamos enfrentar aqui, ó, as decisões interlocutórias, tá? Decisões interlocutórias. Nós já vimos aí o que significa o despacho de mero expediente, agora nós vamos enfrentar aqui as decisões interlocutórias, tá? Então, deixa eu passar aqui para a próxima página para vocês. Pronto, tá aí. Decisões interlocutórias. Caríssimos, vocês têm já uma noção básica que a decisão interlocutória, né, ela está no meio de alguma coisa, né? Ela está no meio do processo, tá? A decisão interlocutória.
tá? Isso é muito típico lá do processo civil. O que são as decisões interlocutórias aqui no processo penal? Caríssimos, ao contrário das decisões, né, dos despachos de mero expediente, a decisão interlocutória, ela possui, tá, carga decisória, tá? Ao contrário dos despachos de mero expediente, as decisões interlocutórias, elas possuem carga decisória. Gente, vamos desligar os microfones. Quem está entrando aí, tá? Vamos desligar os microfones. Deixa eu desligar logo aqui para não atrapalhar mais, tá? Pronto, desliguei, tá? Tá mudo, tá? Foi alguém que acabou de entrar, e, enfim, aí isso acontece. Vamos lá. Então, decisões interlocutórias. Vamos tentar aqui formular uma ideia de decisão interlocutória junto comigo, gente? O que eu falei para vocês? Que as decisões interlocutórias, ela possui carga decisória. Então, bota assim, né? Possui carga decisória, né? Gente, elas possuem, né? Ela possui uma carga decisória e, de alguma forma, elas vão ali dirimir, elas vão enfrentar, né, as chamadas questões controvertidas, tá? Gente, ó, tem alguns colegas de vocês que estão me mandando foto, né, no WhatsApp, e eu não posso ficar olhando o WhatsApp. Eu estou com o celular na mão, mas eu não tenho como responder esses alunos, né? Na semana passada, nós fizemos um teste, né, para ver se isso iria funcionar, né? E era para vocês terem feito esse teste junto comigo. Então, quem não conseguiu fazer o teste, hoje está tendo um pouquinho de dificuldade para entrar, eu não sei explicar a razão. Alguém aqui mandou uma mensagem dizendo que alguém da reunião deixará que você ingresse em breve, tá? É porque era para todo mundo entrar no momento da aula, às 14 horas, né, que eu já estava aqui online, 14h15. Eu não vou poder resolver isso agora, somente depois da aula, tá? E eu não vou responder também as mensagens aqui, porque eu não posso parar a aula para poder responder mensagens dos colegas de vocês, tá? Se vocês puderem ajudar, fiquem à vontade, mas eu não posso aqui, porque eu preciso me concentrar aqui junto com vocês, tá? Para não perder o foco. Então, a decisão interlocutória, ela possui uma carga decisória e vão dirimir ali questões controvertidas, né, dentro do processo. Gente, e o interessante, a decisão interlocutória, ela pode extinguir ou não o processo. Isso é importante a gente notar, tá? Ela pode extinguir ou não o processo. Como é que nós vamos colocar? Possui carga decisória e decidem questões controvertidas dentro do processo e podem acarretar, melhor, né? Ou não, podem acarretar ou não a extinção do processo. Ficou redundante, mas enfim, a ideia está aí, né? Possuem carga decisória e podem e decidem questões controvertidas. Deixa eu colocar aqui em vermelho aquilo que é importante. Decidem, né? Podem ou não acarretar a extinção do processo, tá? E também possuem carga decisória, tá? Essa questão de poder ou não extinguir o processo é o que vai nos dar aí uma divisão da decisão interlocutória. Ela poderá, se ela pode extinguir ou não o processo, essa decisão interlocutória, ela poderá ser simples, aí, ela poderá ser simples e ela poderá, né, ser mista. Tá aqui, ó. Ela poderá ser simples ou poderá ser mista. Quando é que ela é chamada de decisão interlocutória simples? Caríssimos, a decisão interlocutória simples, ela não extingue o processo, tá? Não extingue, ela não extingue o processo, tá? Decisão interlocutória simples, ela não vai extinguir o processo, tá? Aí você já sabe que a decisão interlocutória, a mista, né, a gente já pode colocar aqui, ela vai extinguir o processo. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui na decisão interlocutória simples, ela não vai extinguir o processo, tá?
Professor, o senhor pode dar um exemplo aí de decisão interlocutória simples? Tá? O senhor pode dar um exemplo? Posso, né? Nós estudamos nas aulas passadas, né, a prisão preventiva. Vocês lembram? Prisão preventiva, que é uma espécie de cautelar, né, de natureza pessoal, né? Então, a prisão preventiva, ela é uma prisão que só pode ocorrer com a decisão judicial. Se ela só pode ocorrer com a decisão judicial, é um tipo de prisão, né, que existe através de um mandado judicial, tá? Então, eu posso utilizar como exemplo a decisão, né, judicial, a decisão judicial que acarreta, aliás, melhor, que decreta, né? Que decreta a prisão preventiva, tá? É um exemplo bom, exemplo básico. Gente, a prisão preventiva, ela extingue o processo? Não. A prisão preventiva, ela não extingue o processo. Ela pode ocorrer, inclusive, antes do processo. Nós vimos isso nas aulas passadas, né? A prisão preventiva, ela pode ocorrer na fase de investigação. E também pode ocorrer dentro da fase do processo. E quando ela ocorre dentro do processo, ela não vai ter o poder de extingui-lo, tá? Ela vai ocorrer dentro do processo, e o processo, ele vai continuar normalmente, tá? Então, ela não vai extinguir aí, né, o processo, tá? Exemplo aí, decisão judicial que decreta a prisão preventiva. É uma espécie de decisão interlocutória, tá? Ou seja, possui carga decisória, né? Decide uma questão controvertida dentro do processo e, neste caso aqui, ela não vai extinguir o processo, por isso que ela é chamada de decisão interlocutória simples, tá? Beleza? Vamos passar para a próxima agora. Bem, e a decisão interlocutória mista? Né? Decisão interlocutória mista. Depois eu vou ver com o professor Caleb por que isso ocorre, né? O aluno não consegue entrar porque precisa que alguém dê a permissão para ele. E aí depois eu mando lá no grupo para vocês, para a gente não ocorrer mais isso, tá? O pessoal continua mantendo. Ah, tá. Ah, gente, o pessoal que estiver acompanhando a nossa aula aí, vocês podem mandar prints, tá? Que eu vou também colocar lá no meu stories, tá? Vou colocar no meu stories lá do Instagram, tá? É até interessante porque isso fica bem legal, tá? Você pode mandar depois os prints aí no grupo, pode mandar no privado para mim, que aí no final da aula eu vou postando aí, tá bom? Então, vamos lá. Decisão interlocutória mista. O que é uma decisão interlocutória mista, gente? Bem, a decisão interlocutória mista, ela decide questão controvertida no processo, né? Ela decide questão controvertida no processo, vou colocar a partir de aqui, né? E podem acarretar a extinção do processo, tá? E aí, ó, uma informação importante. Ela pode acarretar a extinção do processo ou uma etapa do processo. O senhor está confundindo a cabeça. Vamos com calma, tá? Porque daqui a pouco eu vou explicar o que é esse negócio de etapa do processo. Extinguir o processo, nós já sabemos. Ela pode extinguir. Quando ela não extingue, ela é chamada de decisão interlocutória simples. Quando ela extingue o processo, né? Ou quando ela, né, finaliza uma etapa do processo, ela é chamada de decisão interlocutória mista. Aí você coloca, e podem acarretar a extinção do processo ou uma etapa, tá, do processo. Gente, desculpa aí a redação, porque a gente vai fazendo isso aqui na hora, e aí não fica tão legal, tá? E podem acarretar a extinção, aí você pode botar, e pode acarretar a extinção ou uma etapa do processo. Ficou redundante, né? A palavra processo 2 vezes, mas aí o que vale é o entendimento. Elas podem acarretar a extinção ou uma etapa do processo. Seria uma expressão mais adequada, né? Mas não tem importância porque esse aqui é o nosso manualzinho caseiro, tá? Pronto, nós já vimos aí a diferença da interlocutória simples e da interlocutória mista. A interlocutória simples,
nós já vimos aí, né, deixa eu voltar aqui, que ela não extingue o processo. A mista, ela vai extinguir o processo ou uma etapa do processo. É por isso que eu tenho uma outra classificação para apresentar. A interlocutória mista, ela pode ser terminativa e ela pode ser não terminativa. Quando é que eu tenho aí uma decisão interlocutória mista terminativa, né? Galera, aí você coloca aí. A interlocutória mista, ela vai extinguir o processo sem o enfrentamento do mérito, tá? Então, bota assim, né? Extingue o processo sem enfrentar o mérito. Aí o aluno me pergunta, professor, me explica melhor, o que é o mérito? Né? O que é o mérito? Gente, o mérito no processo penal, ele é para saber se o cidadão ali, ele vai ser condenado ou vai ser absolvido. Isso é o mérito, né? Então, é possível que o processo ele seja extinto e o juiz ele não vai entrar nessa seara para saber, né, se o fulano de tal, o seu Beltrano, o seu Cicrano, se ele é inocente ou ele é, né? Ou ele qual é o contrário de inocente mesmo, gente? Ou ele vai ser condenado ou vai ser absolvido, tá? Tranquilo? Essa é a decisão terminativa. Extingue o processo, vou colocar aqui de vermelho, sem enfrentar o mérito, tá? Sem enfrentar o mérito. Aí você já sabe que a decisão interlocutória mista não terminativa, nesse caso aqui, gente, ela vai encerrar apenas uma etapa do processo sem extingui-lo, melhor, né? Extingui-lo. Sem extingui-lo, tá? Decisão interlocutória mista, terminativa, extingue o processo sem enfrentar o mérito. A não terminativa, ela vai extinguir o processo, aliás, ela vai encerrar apenas uma etapa do processo sem, deixa eu colocar aqui, extingui-lo. Pronto, sem extingui-lo, tá? Professor, o senhor pode dar um exemplo de uma decisão mista terminativa e não terminativa? Deixa eu ver se tem espaço aqui para a gente colocar, tá? Para a gente anotar aí o nosso... É o seguinte, anotem vocês aí, vamos lá. Vou bagunçar aqui a minha tela, né? Lá em decisão mista terminativa, logo aqui abaixo, aqui, ó, bem aqui abaixo do mérito, você coloca exemplo. Decisão que rejeita a peça acusatória, tá? Decisão que rejeita a peça acusatória. Tá? Decisão que rejeita a peça acusatória. Decisão que rejeita a peça acusatória. Professor, me explica, que decisão é essa que rejeita a peça acusatória? Gente, qual é a peça acusatória? Depende. Se o processo, se o crime ali do processo for a ação penal for pública, a peça acusatória será a denúncia, né, ofertada pelo Ministério Público. Se a peça acusatória, ela vai ocorrer dentro de um processo cujo crime, a ação penal é privada, a peça acusatória será a queixa, tá? Quando o Ministério Público ou querelante oferece essa peça acusatória, o juiz ele vai verificar, primeiramente, se aquela peça acusatória ela preenche os pressupostos processuais e depois ele vai verificar se ela preenche as condições da ação penal. Se ela preencher os pressupostos e preencher as condições da ação penal, né? Quais são as condições da penal, professor? Legitimidade, interesse, possibilidade jurídica do pedido, justa causa, isso aí vocês já estudaram lá em processo penal 1. Então, o juiz, percebendo que ela preenche ele supera esses dois obstáculos aí, ele recebe a denúncia ou queixa. Quando diz que ele recebe a denúncia ou queixa, isto não quer dizer que o juiz está decidindo se a pessoa ela vai ser condenada ou se ela vai ser absolvida, até porque ele não está analisando o mérito nesse momento. Ele está analisando questões que antecedem o mérito.
tá? Então, aquela decisão, quando não preenche os requisitos ou as condições da ação, o juiz ele vai rejeitar a denúncia ou a queixa-crime. E esta decisão que rejeita a denúncia ou rejeita a denúncia ou a queixa-crime, ela é exemplo de uma decisão, né, interlocutória mista terminativa, porque ela vai extinguir o processo, mas o juiz ali não vai enfrentar o mérito da questão, tá? O juiz ali não vai enfrentar o mérito da questão. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para o exemplo da decisão mista não terminativa. É aquela, gente, que encerra uma etapa do processo sem extinguir o processo, tá? Bem, como exemplo da decisão mista não terminativa, vocês podem colocar embaixo, né? Decisão de pronúncia. Decisão de pronúncia, tá? Decisão de pronúncia. Aí o aluno pergunta, professor, o que é esta, né, decisão de pronúncia? Caríssimos, nós vamos estudar ainda, né, os procedimentos. E dentro dos procedimentos, nós vamos estudar, né, o procedimento comum de rito sumário, né, ordinário sumaríssimo, e nós vamos estudar os procedimentos especiais. E tem um que é muito badalado e que vocês com certeza irão gostar de estudar, que é o rito do tribunal do júri, tá? O rito do tribunal do júri. Gente, o tribunal do júri, ele é dividido em duas grandes fases. A primeira fase, né, ela finaliza com a decisão de pronúncia ou impronúncia, tá? A primeira fase do tribunal do júri, ela vai verificar ali, né, se o acusado ele vai ou não para júri. Essa primeira etapa aí, ela vai ser extinta com a decisão de pronúncia ou impronúncia, tá? E essa decisão de pronúncia, ela não vai acabar com o processo. Ela também não está dizendo ali que o cidadão, perdão, gente, se o cidadão ali, ele é acusado, ele é inocente ou não. Não está a tratar disso. A decisão de pronúncia, qual é a consequência dela, gente? O réu, ele vai para júri popular. Quando o juiz pronuncia, o réu vai para júri popular. Então, a decisão de pronúncia, ela não termina o processo. Tá? Até porque a fundamentação da pronúncia, ela deve se limitar apenas à indicação da materialidade do fato, da existência de indício suficiente de autoria ou participação, e aí, nesse caso, o juiz ele vai declarar o dispositivo legal, que ele vai julgar ali o acusado, né, especificar circunstâncias qualificadoras e causas de aumento, só isso. E aí o cidadão ele vai para a júri popular e lá ele vai ser, né, julgado, né, ali pelo conselho de sentença. Mas o que é importante aqui para a gente é saber que, nesse momento, quando o juiz pronuncia, ele não está ali encerrando o processo. Ele está encerrando apenas a primeira etapa do tribunal do júri. Por isso que a decisão de pronúncia seria aí o melhor exemplo, né, de uma decisão mista não terminativa. Tá? Seria o melhor exemplo aí de uma decisão mista não terminativa. Tranquilo, gente? Espero que vocês estejam conseguindo aí me acompanhar, tá? Nós já vimos aí, né, só para recapitular, né, o que seria despacho mero expediente, já vimos uma decisão interlocutória simples e uma mista, tá? Aí eu vou dar aqui para vocês só uma ideia mais interessante para fechar essa ideia aí de decisões interlocutórias mistas, né, ou simples, né? Bem, as decisões interlocutórias simples, elas servem para solucionar questão controvertida e que diz respeito ao modus procedendi, sem, contudo, trancar a relação processual. As interlocutórias mistas, por sua vez, apresentam um plus em relação àquelas. Elas trancam a relação processual sem julgar o mérito da causa, tá? Isso é uma ideia um pouco mais formal, né, do que seria a decisão interlocutória simples e a decisão interlocutória mista, tá? Vamos passando aqui, vamos agora para as decisões, né, ou decisão, né, definitiva, tá? Deixa eu beber aqui um pouquinho de água.
Pronto, estou com um copo de água aqui do meu lado. Está na tela para vocês aí. Decisões definitivas, né? Decisões definitivas e sentença aí definitiva, que também é uma espécie, né, de decisão definitiva, né? Então, vamos tentar entender o que é essa decisão definitiva, tá? Gente, as decisões definitivas são aquelas que atacam o mérito, tá? São aquelas decisões que vão enfrentar o mérito e vai extinguir o processo, tá? E vai extinguir o processo. Atacam o mérito, mas elas não vão apreciar a imputação feita ao réu. Como assim, professor? Não entendi. Uma decisão definitiva que ataca o mérito, tá? Extingue o processo, mas não imputa, mas não enfrenta a imputação feita ao réu. Sim, é isso que a gente vai colocar e eu vou explicar melhor depois a gente copiar aqui a ideia, tá? Então vamos lá, todo mundo junto. Vamos colocar assim, deixa eu ver como é que fica melhor. Coloca assim, são aquelas que atacam não, né? Que julgam o mérito da causa, extinguindo o processo. Aí o pulo do gato aqui, colocar até entre, né, sem apreciar a imputação feita ao réu. Tirei esse amarelão aqui. Sem apreciar a imputação feita ao réu. Pior que eu não sei tirar esse negócio. Deixa eu ver aqui se eu acho que é aqui. Não consegui. Esse aparece aqui no meu... Acho que não vou mexer não, porque eu tenho medo até de mexer aqui, dar tilt aqui, tá? Deixa assim mesmo, tá? Depois eu organizo melhor. Sem apreciar a imputação feita ao réu. Como assim, professor? Sem imputar. Gente, o que acontece quando eu tenho um crime que já foi alcançado pela prescrição? Tá? Vocês sabem que a prescrição penal ela é matéria de ordem pública. Isso quer dizer que ela pode ser enfrentada a qualquer momento pelo juiz, por se tratar de uma matéria de ordem pública. Então, o juiz ele vai extinguir a punibilidade pela ocorrência da decadência, da prescrição, da perempção, da renúncia, tá? Então, são vários exemplos aí que nós temos de decisões definitivas que vão extinguir o processo. Quando o juiz ele extingue o processo por meio da prescrição penal, ele não vai verificar se o cidadão ali é inocente ou não. Ele vai apenas declarar ali a extinção da punibilidade. Então, nós vamos colocar esse exemplo aí, tá? Vamos colocar esse exemplo. Decisão que julga extinta de acordo com o processo, celular que o assistente está falando aqui. Decisão que julga o processo, melhor, já estou ficando maluco. Decisão que julga extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição. Pronto. Pode ser pela decadência, você pode colocar aí outras, né, hipóteses de extinção da punibilidade. Mas aí tá bom. Decisão que julga, né, que declara extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição. Então aí nós temos exemplo de uma decisão definitiva, tá? Que vai extinguir o processo, né, sem apreciar a imputação feita ao réu. E, por fim, né, a sentença definitiva, que é também chamada, é uma decisão definitiva, tá, gente? Eu botei sentença porque botei stricto sensu, porque essa é a sentença propriamente dita. E aí, verifiquem. Sentença, o professor Caleb está mandando aqui uma mensagem para mim, deixa eu ver se é importante. Só um minutinho, gente. Aí, outra coisa. Sentença definitiva. Vamos lá. São aquelas que decidem não somente o mérito da pretensão, mas também a imputação feita ao acusado. Que é a diferença aí da decisão definitiva, tá?
A decisão definitiva, elas apreciam o mérito, mas elas não apreciam a imputação feita ao réu. A sentença, gente, você pode colocar, são aquelas que julgam o mérito da causa, extinguindo o processo com a apreciação da imputação feita ao réu. Então, eu posso só colar aqui, ó. Vou pegar daqui para ficar mais prático. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Aí são aquelas que julgam o mérito da causa, extinguindo o processo. Aí você tira aqui esse sem e bota com. Tá? Com apreciação. Com apreciação. Vou mudar agora, né? Agora deu. Cadê o C cedilha aqui? Pronto. Com apreciação da imputação feita ao réu. São aquelas que julgam o mérito da causa, extinguindo o processo com apreciação da imputação feita ao réu, que é o que vai diferenciar ali, né, da decisão definitiva. Professor, me dá um exemplo aí de uma decisão definitiva. Gente, a decisão que absolve ou a decisão que condena, tá? É uma sentença. E aí a gente chega, né, no ponto aqui X da questão, que é o estudo da sentença. Então, perceba que nós fizemos todo um arrodeio aí, né, para chegar aqui na parte, né, da sentença. Tá? Fizemos aí todo um arrodeio para chegar aqui na parte, né, da sentença, tá? Então, tá aí, sentença é o quê, gente? Sentenças são decisões definitivas, né, que julgam o mérito da causa, extinguindo o processo, com a apreciação da imputação feita, né, ao réu. Era mais ou menos isso aí que nós podemos aí tirar, né, da formulação de um conceito mais claro, né, do que seria, né, a sentença. Tá bom? Então, vamos aqui falar aqui de sentenças, vamos falar agora de espécies de sentenças, né? Espécies de sentenças. Então, as sentenças, elas podem ser executáveis e podem ser não executáveis, né? Gente, as sentenças executáveis são aquelas sentenças que podem ser executadas de plano. Professor, não entendi nada. Sentenças que podem ser executadas. Vou colocar aqui, depois a gente entende melhor, né? Bota aí, podem. Podem ser executadas de plano, logo, né? Enquanto que as não executáveis são aquelas pendentes de recurso com efeito suspensivo. Com efeito suspensivo, tá? Como assim, professor? Vou explicar isso aqui melhor, gente. Quando alguém é condenado, né? Cadê a menina do TikTok? Tá aí? Cadê a pequena do TikTok? Menina do TikTok, dê um oi pra gente, por favor. Acho que ela não vai dar um oi. Vamos lá, deixa a menina do TikTok, depois eu converso com ela. Tá me fazendo vergonha no meio aqui da transmissão, né? Não tenho moral nem para fazer a menina falar. Vamos lá. Sentença, espécie de sentença executada. Podem ser executadas de plano. Quando alguém é condenado, imediatamente, vamos lá, o juiz sentenciou, né? Condena o fulano de tal a pena de reclusão de 3 a 4 anos. Naquele momento, ali, a pessoa vai começar a cumprir aquela pena, gente? Claro que não, né? É preciso que aguarde aí o trânsito em julgado. Ou seja, é preciso aguardar o trânsito em julgado. Até porque o trânsito em julgado, gente, é quando não há mais possibilidade de recurso. Se há possibilidade de recurso, a apelação criminal, ela, via de regra, ela tem efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? Muito embora você tenha uma decisão judicial, ela não pode ser executada de plano, porque se alguém apela daquela decisão, tá, o simples fato de apelar, ela automaticamente irá suspender o efeito da sentença, tá? Vai suspender, por isso que o nome é recurso com efeito suspensivo. Então, aquelas sentenças que não podem ser executadas são aquelas pendentes de recurso com efeito suspensivo. Professor, então me dê um exemplo aí de uma sentença executável, né? Podemos colocar aqui. Sentença de absolvição, né?
absolutória própria. Absolutória própria. Professor, o que é que é a sentença absolutória própria? Gente, para quem não lembra, a sentença absolutória é aquela que absolve o cidadão e não aplica nenhuma medida de segurança, porque a sentença absolutória, perdão, sentença absolutória própria é aquela que o cidadão ele é absolvido e o juiz ele não vai aplicar nenhum tipo de sanção. Como assim, professor? É possível que a pessoa seja absolvida e o juiz aplique sanção? Sim. É possível que o juiz absolva impropriamente. Quando o juiz absolve impropriamente, ele aplica uma medida de segurança, que pode ser, né, de internação ou de tratamento ambulatorial, né? Isso lá nas medidas de segurança. E aí, nesse caso, é diferente. Aqui não. Aqui a sentença absolutória própria é aquela que não tem nenhum tipo de sanção. Se não tem nenhum tipo de sanção, gente, mesmo que o Ministério Público ele interponha o recurso de apelação, o cidadão ele já está livre a partir daquele momento ali, tá? E ele não pode, o juiz não pode, ninguém pode executar aquela sentença, tá? É a sentença absolutória própria. Exemplo de sentença não executável é justamente a sentença que condena, tá? Chamada aí de sentença condenatória. Sentença que condena é a sentença condenatória. Deixa eu tirar aqui do preto, é a sentença do vermelho, sentença condenatória, tá? Não terminamos ainda. Vamos para a próxima aqui. Sentenças condicionais, tá? Sentenças condicionais. Gente, a gente pode colocar assim, deixa eu tentar aqui dar uma ideia mais didática. As sentenças condicionais são aquelas que dependem de um acontecimento no futuro, né, algo incerto, para que ela possa ser executada, tá? Então, a gente pode colocar aqui, as sentenças condicionais, elas carecem de acontecimento, ou dependem, melhor, né? Bota melhor, dependem, né? Dependem de acontecimento futuro e incerto. Depende de acontecimento futuro e incerto. Como assim, professor? Bem, vocês lembram, vocês já estudaram isso, né? Não sei se comigo, da suspensão condicional, né, da pena, vocês lembram? Chamado sursis, né? O sursis, suspensão condicional da pena, e o livramento condicional, vocês lembram disso? Livramento condicional. Bem, o sursis da pena, gente, é aquela situação em que o cidadão ele é condenado, só que aí o juiz ele vai suspender aquela pena por um período ali que pode durar de 2 a 4 anos, dependendo do tipo de sursis, né? De 4 a 6, ou de 2 a 4. E o cidadão ele vai para casa, ele vai ter que cumprir algumas condições. E ao final, se ele cumprir essas condições, o juiz ele vai aí declarar, né, o cumprimento da pena, né? O cidadão vai ficar ali, né, com a declaração de que ele cumpriu a pena. Do mesmo jeito do livramento condicional, só que o livramento condicional ele já começou a cumprir a pena, e aí no meio, depois de ter cumprido parte da pena, o juiz vai livrar ele solto, né? Condicionado a ele o cumprimento de algumas obrigações. Então, nesse caso aí, aquela sentença ela vai depender que o cidadão cumpra essas obrigações, tanto em relação ao sursis, quanto em relação ao livramento condicional. Tá? Por isso que é uma sentença condicional, porque ela está condicionada, né, a ele cumprir. Ele não se sabe se ele vai cumprir. Por isso que é um acontecimento futuro, porque vem depois, e incerto, porque a gente não sabe se o cidadão vai cumprir, porque ele pode muito bem cumprir e pode também não cumprir. Né? Se ele não cumpre, então não vai preencher a condição, logo não vai ter aquela, ele vai ter que voltar a cumprir a pena dele, tá? Gente, aí tem esse aí, né? Sentença suicida, né? Acho que, não sei se vocês já ouviram falar. Sentença suicida. Daqui a pouco nós iremos verificar a estrutura da sentença, né? E aí vocês sabem que a sentença, ela é dividida em 3 partes, né? Ela tem aquela parte lá que a gente chama do relatório, né? Que é o resumo do processo, tem a parte da fundamentação e tem a parte lá da conclusão, que nós chamamos de dispositivo, tá?
Então, no relatório, o juiz ele faz o resumo do processo, na fundamentação ele vai expor as razões de fato e de direito, né, para verificar se o cidadão vai ser condenado ou não, e no dispositivo ele dá a decisão, se ele condena ou não. Imagine uma sentença assim, né, que na parte da fundamentação, o juiz dá tudo a entender ali que o cidadão ele realmente praticou o crime. Ele vai fundamentar que, de fato, ele estava ali, há provas robustas nos autos, de que ele estava no dia, que ele estava com a arma do crime, né, tudo indica ali a crer que o juiz, né, vai condenar. E na hora da conclusão ele diz, olha, ele vai lá e diz, por isso, dessa forma, eu, né, absolvo. Né? Ou seja, há aí flagrantemente uma contradição entre a parte da fundamentação e a parte do dispositivo, né? Pode ser também o contrário, o juiz poderia fundamentar ali uma sentença, né, dando a entender a todo tempo, né, a toda hora ali, que o cidadão ele era inocente, que ele não praticou, não estava ali no dia, né, enfim, aí na hora lá ele condena, então não tem sentido. Quando há essa contradição entre a parte da fundamentação e a parte da conclusão, essa sentença é uma sentença louca, absurda, desvairada, né? É uma sentença suicida. E esta sentença, obviamente, ela está eivada de nulidade absoluta, ela não serve para nada, tá? Então, a gente pode dizer que a sentença suicida, ela ocorre quando? Esse quando meu ficou horrível, né? Quando há uma contradição entre a parte dispositiva e a fundamentação. Bom, isso aí, né, é o exemplo não, né, é a ideia de uma sentença suicida. Vocês podem até encontrar outros tipos aí, outras classificações mais, né, com alguns nomes assim um pouco meio estrambólicos, mas acho que, né, pelo menos para a nossa aqui, ideia já é o suficiente, tá? Tem outra classificação aqui de sentença, que é a sentença que leva em consideração, caríssimos, o órgão prolator, ou seja, quem é que sentenciou. Porque não é só o juiz que sentencia, né, gente? Quando é o juiz que sentencia aquele processo, né, a gente chama aquela sentença de sentença subjetivamente simples, está aqui, né? Quando o juiz, né, quando o órgão singular, né, vou botar aqui do lado, né, órgão singular, órgão singular. Aqui, subjetivamente, plurima ou coletiva, nem precisa acrescentar nada, porque que já diz tudo, né? É aquela sentença, né, que ela é prolatada por um órgão coletivo, tá? Mas vejam, órgão coletivo em que há uma heterogeneidade entre esses órgãos, né? Como assim, professor? Imaginemos aí o cidadão que prefeito municipal, quando o prefeito municipal ele está num processo por crime comum, a competência de julgá-lo é do Tribunal de Justiça do Estado em que ele está vinculado. E no Tribunal de Justiça nós temos ali vários desembargadores. Então, quem vai dar a decisão não é um juiz singular. Quem vai dar a decisão é um juiz com juízo coletivo, né? E quando isso ocorre, aquela sentença ela é chamada de sentença subjetivamente plurima coletiva, tá? Bem, a sentença também pode ser subjetivamente complexa. A subjetivamente complexa também ela é prolatada por um órgão que não é singular, mas é um órgão, né, ali que vou dar o exemplo logo aqui para vocês entenderem. Tribunal do Júri, bota logo aqui. Tribunal do Júri, né? Tribunal do Júri. Gente, o Tribunal do Júri, ele é composto por um conselho de sentença, vocês vão ajudar comigo depois, que no final você tem 7 pessoas ali que vai julgar, né? Quando aquele conselho de sentença julga, não é ele que vai redigir a sentença, né? Quem vai redigir a sentença é o presidente, né, do tribunal, que é um juiz togado. Então, é o juiz que vai fazer lá a fundamentação, é o juiz que vai fazer o relatório, com base na decisão, obviamente, né, dada pelo órgão coletivo. É o juiz que vai apreciar as questões de direito, por exemplo, as agravantes, as atenuantes, né?
É o juiz que verifica isso, as causas de aumento de pena, enfim. Aí, no final, o juiz vai redigir aquela sentença. Mas, veja, é uma sentença complexa, porque ela teve a participação de 2 órgãos, né? Não o órgão coletivo, né? Você tem lá o conselho de sentença e o juiz. Exemplo aí para a gente de uma sentença, né, complexa, né, ali no bojo do tribunal do júri, tá? Vamos passando. Vamos agora verificar, gente, a estrutura da sentença, tá? Para quem já viu uma sentença, você pode depois pesquisar na internet ou olhar aí numa vara dessa que você é estagiário, né? Aí a gente vai entender aí melhor, talvez, como é que funciona. Mas tá aí, ó. Você tem um relatório, você tem a fundamentação e você tem o dispositivo. Está na tela para vocês. O que é o relatório, professor? Relatório, gente, é o resumo do processo, tá? É lá que o juiz vai contar a história a partir da sua percepção, né? Ele vai descrever os fatos, fazer um resumo da peça acusatória, fazer um resumo ali da peça de defesa, tá? Gente, e o relatório, ele é um elemento indispensável na sentença, tá? A ausência do relatório pode levar a uma nulidade absoluta, tá? A ausência do relatório, né, pode levar a uma nulidade absoluta, tá bom? Bem, existem algumas exceções. Lá nas sentenças dos juizados especiais criminais, a Lei 9.099, o artigo 81, parágrafo 3º, ele vai, né, de alguma forma, excepcionar ali o relatório. Então, você vai encontrar, por exemplo, na sentença, o juiz dizendo assim, né, dispensado o relatório, aí ele começa logo na parte da fundamentação, né? Ele começa logo na parte da fundamentação. Vocês podem até tentar encontrar comigo, deixa eu ver se eu consigo aqui, só fazer a leitura do dispositivo no meu celular, artigo 81, parágrafo 3º, deixa eu ver aqui, artigo 81, bem, tá lá. A sentença dispensado o relatório, o juiz mencionará os elementos, né? Enfim, gente, só para dizer aqui que quando se tratar, né, de juizado especial criminal, de GCRIMS, não há necessidade do relatório, tá? Passando aí, fundamentação. A sentença também ela precisa ter a fundamentação, que é um dos pontos mais importantes, né, da sentença. Na fundamentação, gente, você vai encontrar a motivação do juiz, as razões de decidir, né? Como que o juiz chegou àquela conclusão, quais os dispositivos legais que ele utilizou, doutrina, jurisprudência, né? É uma forma, inclusive, que vai potencializar a ampla defesa do contraditório. Porque se alguém vier a inconformadamente apelar contra aquela decisão, é preciso que o juiz exponha ali as suas razões, para que eu possa, né, de alguma forma, enfrentar essas questões, né? Então, a fundamentação também é algo, né, importante, né, no processo penal, porque os senhores sabem que todas as decisões, sejam elas judiciais, sejam elas administrativas, elas necessitam da fundamentação. Todas as decisões precisam ser fundamentadas. Essa estrutura aí da sentença, você vai encontrar no artigo 381 do CPP, tá, gente? Lá no artigo 381 do CPP, né? A sentença conterá os nomes, as partes, né, a exposição sucinta da acusação da defesa, a indicação dos motivos de fato e de direito, né, a indicação dos artigos de lei, né, isso aí é a parte da fundamentação, tá, que é obrigatório. Sem a fundamentação, né, aquela sentença ali, ela vai padecer de uma nulidade absoluta, tá? Agora, tem algumas decisões, né, que não precisam serem fundamentadas, né, em todo o processo penal. A primeira delas está aí para vocês, é o tribunal do júri. Né, aquele conselho de sentença de 7 pessoas ali, quando ele vai dar o voto, eles não precisam fundamentar o voto deles. Eles não precisam dizer por que eles estão votando daquela forma, né? Só precisa votar. Então, não precisa fundamentação. A chamada fundamentação aliundi, ou chamada também de per relatione. Que fundamentação é essa, professor? Gente, é muito comum, às vezes,
o juiz ele pegar uma defesa ou uma acusação muito bem elaborada, muito bem concatenada, com todos os dispositivos legais, com toda a jurisprudência, e o juiz ele vai simplesmente fazer uma relação, ele vai reescrever, né, aquela fundamentação. Ele pode fazer isso, gente? Pode. O juiz ele pode pegar aquela fundamentação ali do Ministério Público e transcrever na sua decisão, né? É muito comum isso. O que ele não pode é deixar de escrever e fazer apenas uma relação, ou seja, apenas citar, segundo a acusação, né, eu transcrevo aqui a mesma fundamentação da acusação. O juiz não pode fazer isso, tá? Ele é obrigado ele transcrever e ali, né, fundamentar também com as palavras dele, tá? Então, é isso que é fundamentação aliunde, é quando o juiz, né, ele utiliza de uma fundamentação que já houve. Isso é muito comum, por exemplo, a lei de interceptação telefônica, gente, ela diz que a pessoa a interceptação vai ocorrer de 15 dias, né? Aí, quando está terminando os 15 dias, o delegado, o Ministério Público, ele pede, né, a prorrogação daquele prazo. Aí o juiz, para ele não ter que ficar toda hora transcrevendo a mesma fundamentação, ele pode fazer uma fundamentação vinculando, né, dizendo, olha, conforme decisão já prolatada, né, enfim, isso ele pode, né, a chamada fundamentação aliunde, tá? Fundamentação sucinta, gente. Bem, cada pessoa tem uma forma de escrever, né? Tem gente que escreve muito, tem gente que escreve pouco. O fato de você escrever pouco não quer dizer que esteja ruim, né? Você precisa ser, né, objetivo. Então, a fundamentação sucinta vai depender, né, de cada magistrado, ela pode ser sucinta, pode ser gigante, e isso não vai tirar a sua legalidade, tá? Fundamentação de todas as teses. Gente, é aquela ideia, né? O juiz ele precisa enfrentar tudo, né? Gente, ele não precisa detalhar, né? Ser detalhista em todas as teses tratadas aqui pela defesa e pela acusação, tá? Recebimento da peça acusatória. Nós sabemos que o juiz, quando ele recebe a peça acusatória, é só para dizer que estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Então, na prática, o que acaba acontecendo? O juiz ele não fundamenta o recebimento da acusação. Ele apenas diz que acolhe a fundamentação por estarem presentes, né, os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, justa causa. E aí ele manda citar o réu para responder à acusação no prazo ali de 10 dias, segundo a norma do artigo 396 do Código de Processo Penal. Então, ele não é obrigado a fundamentar o recebimento da peça acusatória. Às vezes, ele só basta dizer que estão presentes os requisitos, até porque ele pode, lá na frente, depois que a defesa ou o Ministério Público, né, apresentar ali suas razões, já no início do processo, ele pode ali voltar atrás e até mesmo se manifestar, tá? Tranquilo? Bem, vamos lá, deixa eu olhar aqui rapidinho. Bom, a gente vai falar agora sobre sentença absolutória própria, né? Sentença condenatória, os tipos, né, de sentença. Vamos lá, gente? Deixa eu beber aqui mais um pouco a minha água, que fica falando demais aqui, cansa, né? Então, vamos lá. Sentença absolutória própria. Na verdade, eu botei primeiro, né, a sentença absolutória. O que é a sentença absolutória própria? Nós já vimos até hoje, né? É aquela sentença que absolve o acusado e não se aplica nenhum tipo de sanção para ele, tá? O cidadão foi lá e disse, olha, eu absolvo, né, por falta de provas, eu absolvo por estar ciente da sua inocência, e aí o cidadão vai para casa. Né, vai para casa responder ali o processo, aliás, vai para casa, mesmo que o MP recorra, ele vai para casa, sem problema nenhum, tá? O que é a sentença absolutória imprópria? É justamente aquela que absolve, né, mas na mesma sentença o juiz vai aplicar uma medida de segurança. Você pode colocar, né, lá no artigo 26, né, combinado aí com o artigo 386 do Código, parágrafo único do Código de Processo Penal, a sentença absolutória é aquela que o juiz absolve
e, ao mesmo tempo, né, malgrado isso, ele vai lá e aplica uma medida de segurança. E a medida de segurança, ela pode ser uma medida de segurança de internação, ou ela pode ser uma medida de segurança, né, que o cidadão apenas vai, né, vai submeter a um tratamento ambulatorial, tá? Mais ou menos isso que a sentença. Então, ela não é bem uma absolvição assim, é uma absolvição, mas é uma absolvição imprópria, né? Até porque o juiz ali, ele vai absolver, mas ele vai aplicar ali uma sanção, tá? Coloquei para vocês aí a súmula, acho que 422, né? Deixa eu lembrar aqui rapidamente. Súmula 422. Deixa eu abrir aqui o meu celular aqui. Tá. A absolvição criminal não prejudica a medida de segurança, quando couber, ainda que importe em privação de liberdade. O que ele está dizendo aqui, gente? Que mesmo o juiz absolvendo, ele pode aplicar a medida de segurança, tá? Para que não prejudica a medida de segurança quando couber, ainda que importe em privação de liberdade, porque naquela prisão lá que o cidadão fica internado, ele já acaba aqui perdendo, né, parte, né, da sua liberdade, tá bom? Bem, aí eu tenho a sentença absolutória própria, né? A absolvição imprópria, eu tenho aqui a absolvição sumária, tem que explicar isso melhor, o que é absolvição sumária, tá? Gente, vamos lá, vamos lembrar como é que funciona o percurso da persecução penal. O Ministério Público vai lá, né? Não, primeiro, acontece o crime, depois a polícia investiga, né? Por meio de inquérito policial, depois a polícia finaliza o inquérito policial, o Ministério Público pega lá, recebe os autos de inquérito, oferece ou não, vamos imaginar, oferece a denúncia, aí quando ele oferece a denúncia, o juiz, ele tem algumas possibilidades, né? Tem algumas posturas. Quais são as posturas do juiz, né? O juiz, ele pode receber a denúncia, ele pode rejeitar a denúncia, e ele pode também, gente, atacar o mérito, e pode absolver ali sumariamente. Como assim, professor, sumariamente? Gente, sumariamente, porque o juiz vai absolver logo no início do processo, no limiar do processo. É o que está lá no artigo, né, 397, né, do Código de Processo Penal. Vocês podem acompanhar a leitura comigo, né? Após a citação, que é o artigo 396-A, né, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando, gente? Quais são a fundamentação da decisão do juiz que absolve sumariamente o acusado? Gente, quando houver a existência manifesta de causa de excludente da ilicitude do fato, né? Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, né, estado de necessidades, etc, etc. Nesse caso, o juiz, logo ali de cara, ele nem vai citar o réu, nem vai ter audiência, gente. Logo no início do processo, ele vai absolver sumariamente. Ou então, excludente da culpabilidade, salvo a inimputabilidade, ou então que o fato narrado não constitui crime, né? O juiz verifica ali que o fato narrado não constitui crime, ou então que já extinguiu-se a punibilidade por meio da prescrição, da decadência, enfim, não sei, né? Alguma hipótese de extinção da punibilidade. Então, nesse caso aí, o juiz ele vai absolver sumariamente. 397, 514, gente, lá no Tribunal do Júri, tá? Tranquilo aí? Decisão anômala é aquela decisão que concede o perdão judicial, né? A decisão que concede o perdão judicial, o juiz, ele julga, ele verifica ali que até tem possibilidade de condenar ali o acusado, mas o que ele faz? Ele concede o perdão judicial. Para quem não lembra, um bom exemplo do perdão judicial ocorre nas hipóteses de homicídio culposo, né? Quando a dor do acusado é muito maior do que a dor que ele teria caso fosse, né, caso ele perdesse ali a sua liberdade, né? Não sei se vocês se recordam, vocês podem colocar aí no Google, que aquela atriz Cristiane Torlone, ela acabou perdendo um filho, né? Ela foi tirar o carro da garagem e acabou atropelando seu filho, né?
Então, nessa hipótese ali, o juiz ele pode, né, conceder o perdão judicial. É uma absolvição anômala, tá? Porque, muito embora o cidadão tenha praticado um fato típico, ilícito e culpável, né, o juiz ele vai absolver o cidadão ali, concedendo, né, o perdão judicial, tá? Vamos passando, gente. Bem, e aí lembrando a questão da regra da prova, né? Quem tem que provar a culpa, gente, é o Ministério Público, tá? Quem tem que provar a culpa é o Ministério Público. O cidadão, ele tem a presunção de inocência, né? A presunção de não culpabilidade, né? Então, olha só o que é que diz o artigo 386 do CPP. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, absolvição aí, né? Está provada a inexistência do fato. Gente, se o fato não ocorreu, não há que se falar aí em crime. Mas também não é necessário ter certeza, né? Certeza. A dúvida, ela milita em favor do réu. Não haver prova da existência do fato não quer dizer que o fato não existiu, só não tem prova, né? Não constituir fato infração penal pode até ser uma infração de natureza administrativa, de natureza civil, mas não vai haver, ele não constitui o fato infração penal. Não, está provado que o réu não concorreu para infração penal, ou seja, que ele não é autor nem partícipe. Não, aqui é certeza, né? Aqui eu tenho certeza. Aqui é dúvida. Não existe prova de ter o réu concorrido para infração penal, tá? Ou então aqui excludente da culpabilidade, enfim, ou não existir prova suficiente para a condenação. Então, pela leitura desses artigos, vocês vão perceber aqui que o juiz ele pode absolver não só quando há certeza, na dúvida ele também vai absolver, tá? Porque a dúvida, ela milita em favor do acusado, tá, gente? Então, se o Ministério Público não conseguiu provar, o juiz ali, o que se impõe ali para o juiz, né, é a absolvição, tá? Quais são os efeitos, passando aqui, da sentença absolutória, gente? Primeiro efeito é a liberdade do acusado, né? Segundo efeito, caso ele tenha pago a fiança, nós já vimos isso, se ele pagou a fiança, ele vai receber de volta a fiança. É a restituição integral da fiança. E o outro efeito é a impossibilidade de novo processo pela mesma imputação, o chamado princípio do ne bis idem processual. O cidadão não pode ser processado, né, pela mesma imputação duas vezes, tá? Não pode. Então, esses aí são os efeitos da sentença, né, da sentença absolutória, tá bom? Passando aqui. E a sentença condenatória, gente? Quais são os efeitos da sentença que condena, tá? Quais são os efeitos da sentença que condena? Deixa eu só tirar aqui. Bem, primeiramente, a sentença que condena, ela vai reconhecer a prática de uma conduta típica, ilícita e culpável, né? Que é o conceito analítico de crime. Crime é uma conduta típica, ilícita e culpável. Se o juiz reconhecer isso, ele vai aplicar uma pena privativa de liberdade ou uma pena restritiva de direito. E aqui, juízo da dúvida não, tem que ser juízo de certeza. Com base nisso tudo, o juiz ali, de acordo com os parâmetros, né, da aplicação da pena, da dosimetria penal, o juiz ele vai lá fixar a pena de acordo com o método trifásico de Nelson Hungria, né? Primeira etapa ali, a pena base, depois a pena intermediária e, por fim, ali, a pena final. Aquele método trifásico que vocês, né, já conhecem e devem estar lembrados aí, tá? Então, isso aqui é só para a gente lembrar aí quais são os efeitos da sentença condenatória, tá? Pronto. Aí a gente vai chegar numa parte aqui, deixa eu dar uma respirada, que a gente precisa aqui ir com calma nessa hora, até porque eu passei uma atividade para os senhores, valendo 100 pontos, e essa atividade, para você respondida, eu até sugeri que vocês apenas respondessem após a nossa aula de hoje, porque ela vai tratar aqui de alguns assuntos, de algumas competências, né, que é importante você ter em mente para poder responder aquele caso lá, tá? A questão da mutatio libelli e da emendatio libelli, tá? Vamos lá, gente. Clara, você está aí me escutando? A Clara está presente? Deixa eu ver se ela está presente. Pode me dar sinal de vida, Clara? Cadê o povo, meu Deus? A Clara está, mas ela não está falando.
Alguém pode me dar um sinal de vida rapidinho, que é tão ruim ficar falando sozinho. Rafael, tu pode... Olá. Pronto. Quem está falando? Castro aqui. Castro. Ah, tu conseguiu entrar, Castro? Consegui, com muita luta. Qual foi a dificuldade? É porque eu copiei o link pelo link externo não estava funcionando, só pelo link do Ava. Olha aí, viu? Então, é bom avisar para todo mundo, né, que só pode entrar pelo link do Ava, né? Porque o link externo não dá para entrar, né? Então, era só isso mesmo, Castro. Tranquilo. Vamos aqui, gente, já para a gente ir aqui já para a parte, né, para a última parte da nossa aula. Pode desligar o microfone, viu, Castro? Para não dar ruído aqui. Tá me ouvindo? Clara? Alguém tá me ouvindo? Agora eu estou. Tá conseguindo acompanhar a aula? Tá conseguindo acompanhar a aula? É uma aula diferente, né, Clara? Diferente, né? É bem interessante. Então vamos lá, eu gente. tô com vergonha de ficar registro meu aqui falando. Pois é, eu tô aqui. Oi. Deixa eu ativar aqui o mudo, então. Vamos lá continuar aqui. Vamos para a terceira parte da nossa aula já, para a gente finalizar. Acho que acredito que umas 4h15 a gente termina, tá? Vamos lá, mais uns 20 minutinhos. Vamos lá. Deixa eu ativar aqui teu mudo. Tá, gente? Então vamos voltar aqui, todo mundo. O que é o princípio da correlação, né? Ou o princípio da consubstanciação? Isso aqui vocês já tiveram, né? Ciência disso, já estudaram isso lá em processo civil, tá? Parte daquela ideia básica de que o juiz só pode julgar, só pode decidir aquilo que alguém, né, que se pede aí, né? Então, se eu peço para a Clara me deu uma maçã, a Clara não pode me dar uma fruta diferente do que eu pedi, ela vai me dar uma uva, ela vai me dar uma maçã. Então, o juiz ele tem que estar dentro dos limites daquilo que se pediu do pedido, né? Isso é o que a gente chama de princípio da correlação ou da consubstanciação. A sentença deve se amoldar ao fato descrito na denúncia ou queixa, não podendo o juiz decidir, caríssimos, fora dos limites que lhe foram colocados, pois isso importaria em violação a outro princípio, chamado princípio da inércia, né, que é o princípio também chamado de princípio da inafastabilidade da jurisdição, que o juiz não pode atuar de ofício. Então, o juiz ele não pode decidir algo que não foi pedido a ele, né? Quando isso acontece, a sentença ela pode estar eivada de nulidade. E nós chamamos essa sentença aí, caríssimos, olha, vejamos aí, né? De ultra petita, né? Ultra petita. O que é a sentença ultra petita? É uma sentença na qual o juiz vai além daquilo que lhe foi pedido, julgando mais do que foi pedido. O indivíduo é acusado por um crime de estupro e o juiz vai lá e condena ele também por um crime de roubo. Pode isso, gente? Claro que não, porque o crime de roubo nem sequer foi narrado na denúncia, tá? Isso é o que nós chamamos de sentença ultra petita. Já a sentença extra petita é aquela na qual o juiz julga fato diverso do que aquele que lhe foi posto. Tá? Por exemplo, o indivíduo é acusado por estupro e o juiz lhe condena por roubo, deixando de apreciar o pedido de condenação por estupro. Né? Aquela história, eu peço uma coisa e o cara dá outra. Isso também não pode acontecer. E, por fim, a sentença citra petita. Aqui o juiz não analisa e nem julga todos os fatos narrados na inicial acusatória, deixando de apreciar algum deles. O indivíduo, por exemplo, é acusado por um crime de estupro e por homicídio. O juiz lhe condena pelo estupro, ficando silente quanto ao crime de homicídio. Gente, isso aqui é uma introdução básica para a gente enfrentar um tema bem interessante. Nesse momento, eu vou voltar lá para o primeiro slide, é aquele do nosso caso, lá do Mévio, né, que tem a ver, inclusive, com a resolução do caso de vocês, né? Vamos lá, vamos tentar entender aqui. O Mévio, ele foi denunciado pelo crime de furto, né? Sem ocorrência de violência ou grave ameaça. No curso da instrução, restou provado que Mévio havia utilizado um pedaço de ferro para subtrair a coisa. A partir daí, o magistrado entendeu, gente, de sentenciar e condenar ele pelo crime de furto. Nesse momento, se vocês puderem participar, gente, eu agradeço, tá? Essa decisão do magistrado aqui, ela está certa ou errada? Tá? Quem quiser participar,
tá? Fica à vontade. Fica com vergonha não, Clara. O que vocês acham aí? Eu acho que está errada. Tá, vamos lá. Por que está errada? Primeiramente, o cara foi denunciado pelo crime de furto. Está aqui, né? Pelo crime de furto. E aí, o que acontece? No meio da instrução criminal, foi provado que Mévio teria praticado aquela conduta com emprego de violência e grave ameaça. Então, na verdade, o Mévio, ele não praticou a conduta do crime de furto. Ele praticou a conduta do crime de roubo, com emprego de violência ou grave ameaça. Aqui eu preciso chamar a atenção dos senhores para um ponto importante. Se a denúncia do Ministério Público tivesse correta, se ele tivesse descrito que o Mévio teria praticado a conduta com emprego do ferro, da grave ameaça, prestem muita atenção, gente. Se a denúncia do Ministério Público tivesse no bojo dela a informação de que o Mévio teria praticado essa conduta com emprego de violência ou grave ameaça, tá? O juiz, nesse caso aqui, ele poderia julgar com base no que estava lá na denúncia. Por quê, gente? O acusado, ele se defende não do tipo penal, ele se defende dos fatos, tá? Ele se defende dos fatos, ele não se defende do tipo penal. Então, o que o juiz pode fazer? O juiz, ele pode condenar o cidadão, mudando a tipificação do crime, ele vai mudar, sem mudar a descrição dos fatos. Aqui, nesse caso, vai haver apenas um erro do Ministério Público. O Ministério Público, ele errou apenas na tipificação do crime. Mas o que ele escreveu, a conduta descrita dos fatos, ela está correta. O Ministério Público errou apenas no tipo. Ele disse, Mévio praticou a conduta com emprego de violência ou grave ameaça, posto que, né, utilizou de uma barra de ferro. Está correto. Só que lá ele denunciou com base no crime de furto. O juiz, ele pode, gente, condenar pelo crime de roubo sem alterar os fatos, gente? Pode ou não pode? Pode. Professor, Pode. Esse que é o nome Iuris? Oi? Esse que é o nome Iuris, esse fato aí? Gente, olha, isso, deixa eu voltar aqui, isso que eu estou acabando de escrever para vocês é isso aqui, ó. Emendatio libelli. O que é esse troço aí? Isso não seria o caso de resquício de um ato inquisitorial, porque ele vai assumir ao mesmo tempo a função de julgar e de acusar. Ele está entrando na esfera da promotoria. Clara, lembra, o acusado se defende de fatos e não do tipo penal. Eu estou dizendo para vocês que na denúncia do Ministério Público ela estava correta. Ela disse que o cara estava com a barra de ferro. Está correta. A pessoa se defende dos fatos. E o juiz, ele vai julgar com base em quê, Clara? Dos fatos que estão no processo. Então, o que diz o artigo 383 do Código Penal, gente? O que diz aí o artigo 383 do Código de Processo Penal? Vamos fazer a leitura junto comigo para a gente entender isso. Artigo 383 do Código Penal. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, e é o caso aí que eu estou explicando para vocês, o juiz, ele não... É o primeiro exemplo, tá, gente? São dois exemplos. Eu não estou dizendo que o caso lá, o juiz está correto. Eu estou dizendo, partindo da hipótese, que se o Ministério Público tivesse colocado isso na denúncia, o juiz poderia condenar por crime diverso, mas ele não poderia alterar a descrição dos fatos. É o que está aí, ó. O juiz, sem alterar a descrição do fato contido na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que lhe aplicar pena mais grave. Tá? Isso é o que nós chamamos de emendatio libelli. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir definição jurídica, ainda que, em consequência, tenha de aplicar a pena mais grave. Vamos voltar lá para o caso. Então, aqui nesse caso, Mévio foi denunciado pelo crime de furto. No curso da instrução, restou provado que Mévio havia utilizado um pedaço de ferro para subtrair a coisa. Percebo que aqui, em nenhum momento,
a questão está dizendo para vocês que o Ministério Público teria descrito isso na peça acusatória. Aqui está dizendo que o juiz só tomou conhecimento disso na hora depois do curso da instrução criminal. Isso quer dizer o quê, gente? Que aqui, neste caso específico, não está a se tratar de emendatio libelli, tá? Aqui não está a se tratar de emendatio libelli. Se fosse emendatio libelli, o Ministério Público teria descrito os fatos lá na denúncia. E o juiz, sim, poderia condenar ao acusado com uma pena maior, porque aqui nesse caso, Clara, não está havendo a modificação dos fatos. E o acusado se defende dos fatos, e não do tipo penal a ele imputado. Continuando. A partir daí, o magistrado entendeu de sentenciar e condenar o acusado pelo crime do 157, crime de furto. Gente, nesse caso aqui, o magistrado se equivocou, tá? Por que o magistrado se equivocou? Porque aqui a denúncia não estava descrita. Se não estava... Como é que eu sei disso, gente? Porque aqui diz que restou provado que Mévio havia utilizado o pedaço de ferro para subtrair. Restou provado, gente, no curso da instrução. Tá? No curso da instrução. Então, aqui nós estamos diante da mutatio libelli. O que é a mutatio libelli? Está aqui, ó. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, aqui o juiz, ó, vai dizer, ele vai tentar mudar os fatos, mas o juiz não pode mudar os fatos, gente. Porque, sim, claro, nesse momento, se ele mudasse os fatos, ele sim estaria comprometendo, né, o sistema acusatório, estaria comprometendo a sua imparcialidade. É por isso que diz que se ele entender cabível a nova definição dos fatos, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração não contida na acusação, que é o caso aqui, ele deverá o quê, gente? Solicitar, determinar ao Ministério Público, né, para que adite, para que emende a inicial, né, para acrescentar na denúncia ou queixa aqueles fatos. Em virtude desta, houver ter sido instaurado o processo em crime de ação penal pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Porque o Ministério Público ele pode fazer isso na hora, oralmente, tá? O erro do juiz aqui, gente, é que ele não poderia ter decidido com base nisso. O que o juiz tinha que fazer aqui, primeiramente, Clara? Ele teria que dar vista ao Ministério Público, pedir para que o Ministério Público se manifestasse para aditar, para incluir aí, dentro da peça de denúncia, esse fato novo aí, de que o MEV teria praticado aí a conduta com emprego de violência ou grave ameaça. Tá? Primeiro equívoco do juiz foi esse. Primeiro equívoco do juiz foi, no caso que eu estou dando aqui para vocês. O caso que eu dei lá no AVA é um pouquinho diferente. A gente vai já chegar lá. Então, gente, a partir de agora, a gente tem bem em mente qual é a diferença da emendatio libelli e da mutatio libelli. Na emendatio libelli, gente, há apenas um erro quanto à tipificação do crime, mas os fatos não são alterados. Na mutatio libelli, há uma situação que vai modificar os fatos e, consequentemente, vai modificar o tipo penal. Na mutatio libelli, o juiz pode denunciar com base nos fatos, mesmo que, porque ele só vai mudar o tipo penal. Aqui na mutatio, não. Como o fato vai mudar, o Ministério Público é quem precisa fazer o aditamento, e não o juiz. Tá? Para a gente entender melhor o resumo aqui da emendatio libelli, está aí na tela para vocês, o resumo. Qual é o conceito de emendatio libelli? Modificação pelo juiz da capitulação jurídica dada ao fato. É só o tipo penal, tá? É só o artigo que o Ministério Público errou. Aí que está o pulo do gato. Qual é o momento que o juiz faz isso, gente? É no recebimento da denúncia ou é na prolação da sentença, gente? Que aí é o erro lá do caso que eu passei para vocês, né? É na prolação da sentença. Não é no momento da recepção da denúncia. É na hora que o juiz vai sentenciar. Exemplo, MP narra subtração com violência, requerendo condenação pelo furto. Tá? O exemplo aqui que eu dei para vocês de emendatio libelli. Procedimento, o juiz, sem ouvir as partes, altera o tipo penal,
ainda que a pena do novo delito seja mais grave. Defesa do réu, não há prejuízo, pois o réu se defende dos fatos, e estes não foram alterados por ocasião da aplicação do instituto. Tá? E aí é interessante entender que é possível a aplicação da emendatio libelli em segunda instância. Tá? Qual é a consequência disso? Oferecimento de proposta de suspensão constitucional do processo ou remessa dos autos para o juízo competente. Tá? Isso aqui é a emendatio libelli. E a mutatio libelli, professor? A mutatio libelli, gente, não é apenas um erro de artigo, não. Tá? Na mutatio libelli, há uma modificação dos fatos. E, nesse caso, né, aqui tem a oportunidade, né, do Ministério Público de incluir, né, nova circunstância fática em razão da divergência entre os fatos indicados inicial e aqueles apurados, no bojo da instrução processual. Qual é o momento, gente? Encerrada a instrução processual, né? O exemplo é o mesmo que eu dei para vocês. Qual é o procedimento aí, gente? Abre-se vistas ao MP para aditar a denúncia no prazo de 5 dias. O defensor se manifestará em 5 dias. Haverá novo interrogatório e nova oitiva de testemunhas, né, no máximo de 3 aqui. Defesa do réu. Como o réu se defende dos fatos e o fato foi alterado, ele precisa se manifestar sobre ele. E uma importante aqui, diferença entre a mutatio libelli e a emendatio libelli, é que não é possível a mutatio libelli em segunda instância, tá? Somente em primeira instância. Ao passo que a emendatio libelli, ela é possível em segunda instância, tá? Em primeira e em segunda instância. Tá bom, gente? Então, é mais ou menos isso aí. Então, vamos voltar lá para o caso. O caso está errado? Tá, por 2 motivos. Primeiro, que não, o caso que eu dei para vocês lá no AVA, lá parece que era no momento do recebimento da denúncia, o que está errado. E segundo, que na mutatio libelli, o juiz ele tem que dar vistas para o MP, para que o MP possa fazer o aditamento da denúncia. O juiz não pode sentenciar do jeito que está ali, porque ele não pode mudar os fatos, porque ele estaria usurpando o papel do Ministério Público. Tá bom, gente? Tranquilo? Vamos aqui tentar responder uma questãozinha básica. Questão antiga, né? Mas ele traz um resumozinho bacana aí para a gente. Tá? Vamos ver aí. É uma questão do Ministério da Magistratura de 2008, do Paraná, bem antiga, né? Quanto aos atos jurisdicionais, vamos lá. As decisões interlocutórias simples são aquelas que encerram a relação processual sem julgamento do mérito. Então, põe termo a uma etapa do procedimento, né? São exemplos desse tipo de decisão a que recebe a denúncia ou queixa ou rejeita pedido de prisão preventiva. Está totalmente errado de acordo com o que nós vimos, né? O que é uma decisão interlocutória simples? Vamos lá para o conceito, vamos lá, vamos voltar aqui. Decisão interlocutória simples. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Não extingue o processo. O que está dizendo aqui na questão? Não extingue o processo. E aqui está dizendo que elas encerram a relação processual sem julgamento do mérito, né? Não tem nada a ver. Está tudo errado aqui, tá, gente? Está tudo errado. Isso não é o exemplo aqui de decisão interlocutória simples. Aí o exemplo também está errado, né? Ele diz aqui que recebe a denúncia, né? Nós vimos lá que o exemplo é outro, né? O exemplo aqui da decisão interlocutória simples, né? Nós temos aqui a decisão judicial que decreta a prisão preventiva. E lá diz o quê? Aqui fala prisão preventiva, né? Mas que rejeita o pedido preventivo ou que recebe denúncia ou queixa. Essa parte aqui que recebe denúncia ou queixa também está, né, está errada, tá? A questão aí está toda errada mesmo, viu, gente? E professor, tá dando interferência. Não tá dando para ver o quadro do PowerPoint. Fica parando e ficando escuro. Parei. E agora? Melhorou. Pronto. Tá dando interferência. Aí lá a Clara está dizendo aqui. Vamos lá para outra questão. E as decisões interlocutórias mistas não se equiparam às decisões interlocutórias simples, pois as primeiras servem para solucionar questões controvertidas,
que digam respeito ao modus procedente, sem, contudo, trancar a relação processual, enquanto que as decisões interlocutórias simples trancam relação processual sem julgar o mérito da causa. Está errado, né, gente? Totalmente errado. Lembra? Olha lá, ó. As decisões interlocutórias simples servem para solucionar a questão controvertida e que diz respeito ao modus procedente, sem, contudo, trancar a relação processual. As interlocutórias mistas, por sua vez, apresentam um plus em relação àquelas. Elas trancam a relação processual sem julgar o mérito, né? Na verdade, é o contrário que está dizendo aqui, né? É o contrário. Então, está errado também a letra B. Letra C. A decisão que não recebe a denúncia é terminativa de mérito. Por isso, não pode ser considerada decisão interlocutória. Está errado. Primeiro, por que está errado? Porque a decisão que não recebe a denúncia, gente, ela não é terminativa de mérito, tá? A decisão que não recebe a denúncia é uma decisão interlocutória, porque o Ministério Público, inclusive, pode recorrer por meio do chamado recurso em sentido estrito, tá? Sobrou, então, a letra D, que é o gabarito da nossa questão. As decisões interlocutórias simples servem para solucionar questão controvertida e que diz respeito ao modus procedentes, sem, contudo, trancar a relação processual. As interlocutórias mistas, por sua vez, apresentam um plus em relação àquelas. Elas trancam a relação processual sem julgar o mérito da causa, tá? Certíssimo, certíssimo, tá? Gente, então a gente chega aqui, 16 horas e 13 minutos. Como eu havia prometido para vocês, a nossa aula ia terminar ali por volta de 16h15, né? Foi mais ou menos, deixa eu tirar aqui, foi mais ou menos a ideia aqui que eu tive, o prazo, né? Deixa eu ativar aqui minha câmera, para vocês me verem, e eu verificar aqui quantas pessoas estão, pronto. Vocês estão me vendo, gente? Podem ativar o microfone de vocês, tranquilamente. Estou com cabelo grande, com a barba por fazer, porque aqui não tem nenhum barbeiro aberto. Estamos igualzinho. Vamos lá. Ariomar está presente? Estou aqui. Celiana. Presente. Presente. Clara. Presente. Lara Souza. Laiane Drielli. Presente. Moisés. Renata Castro. Presente. E Ronaldo, tá? Gente, nós temos aí, ó, pouquíssimos colegas aí que estão presentes na aula. Nós temos uma turma bem grande. Nós temos aqui 10 pessoas, 9, né, pessoas que estão aqui online, tá? E aí... Eu estou presente. Eu também. Aqui já. Só para lembrar que o coordenador pediu para a gente fazer a presença, mas é óbvio que eu vou flexibilizar um pouco, mas é importante que vocês, que os alunos, participem das aulas ao vivo, né, gente? A gente não está podendo se encontrar presencialmente, infelizmente, né, por conta dessa situação que todo mundo está passando. Tem um passarinho aí danado. De quem é esse passarinho aí? Vou já telefonar para o Ibama aqui, ó, que tem esse passarinho aí. É o Ronaldo. É o Ronaldo, né? Não. É não. É o Ronaldo. Olha, vocês estão cometendo crime ambiental aí, viu? É tu, crime tio? ambiental. Zumbis vão me atacar. Gente, ó, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu espero, do fundo do coração, que a nossa aula tenha sido proveitosa. Eu sei que não é a mesma coisa de uma aula presencial, tá? Mas aqui é o que a gente pode fazer, a gente não pode parar, tem que continuar os estudos, tá? É mais difícil até estudar desse jeito, porque você não tem aquela rotina. Então, ó, organizem a rotina de vocês de estudo, tá? Não acumulem conteúdo, estudem todos os dias agora que vocês têm mais tempo para isso, tá? E eu espero que realmente a gente possa aí... A próxima aula, gente, o tema da próxima aula é procedimentos, tá? Procedimento comum, procedimento especial, é o tema da nossa próxima aula, tá? Nesse momento, eu vou abrir para as perguntas, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Fale agora ou se cale-se para sempre. Estou aberto, tá? Eu, Moisés. Diga lá, Moisés.
Professor, só uma questão. Os slides vão estar disponíveis no portal? Já estão há muito tempo. Já estão, né? Só que os slides que estão disponíveis no portal é o slide, como eu falei para vocês, ele não está completo. A gente vai complementar durante a aula ao vivo, tá? Sim, senhor. Isso é para Obrigado. prestigiar vocês, tá? Ele já está. Gente, nós somos obrigados a colocar o material de vocês com uma semana de antecedência, tá? Então, o material da próxima aula, Moisés, já está no AVA de procedimentos. Você vai olhar lá que já está no AVA, tá? Então, com uma Obrigado. semana antes, você já vai se organizando, tá? Para não deixar aí a matéria vir de surpresa na hora, de supetão. Porque quando você não estuda nada, chega na hora da aula, você fica às vezes perdido. Quando você tem uma noção anterior do conteúdo, fica mais fácil aí trabalhar, né, com algum professor. Tá bom? Mais alguma pergunta? Ei, é só sobre Diga, a questão das atividades, da atividade que vale ponto. Certo. Sempre vai ser para fazer depois, preferencialmente depois da aula, não é? Olha, eu dei uma sugestão apenas, né? Como o material, como a pergunta, ela versava sobre um conteúdo que eu ainda ia trabalhar, se você já tivesse conhecimento para poder responder ao caso, Clara, não teria problema, você já poderia ter respondido, tá? Não tem problema, você tem uma semana inteira para responder. Você tem a partir de segunda, o prazo termina hoje, né? A partir de meia-noite, porque eu já puxo o relatório e amanhã eu vou passar o dia corrigindo essas atividades de vocês. Mas, assim, você pode responder durante a semana inteira. Agora, é óbvio que, como o professor comenta sobre o caso de forma indireta, mas ele comenta na hora da exposição da aula, fica mais fácil você responder a questão depois da aula, né? Mas não é obrigatório, não. Você pode responder antes. Beleza? Então, gente, eu acho que ninguém tem mais perguntas. A aula é um pouco mais curta, não é porque eu estou diminuindo o conteúdo, não. É porque, como a aula aqui eu não paro de falar e não tem intervalo, obviamente que ela vai terminar um pouquinho antes, tá? Com todos os professores, pelo menos eu acredito que seja assim. Tem algumas aulas, por exemplo, a aula de ontem que eu dei, de Direito Administrativo, ela comeu o horário quase todo. Eu comecei no horário certinho, ela foi quase, acho que 9h45, salvo engano, né? Gente, um grande abraço a todos, tá? Eu espero que vocês aproveitem esse tempo para estudar, tá? Nesse momento a gente vai encerrar a nossa aula ao vivo, tá? E qualquer dúvida, mande lá no portal. E não deixem de acessar o AVA, tá? Façam as atividades de vocês, e essa semana já tem nova atividade para vocês aí, e eu vou tratar de uma outra atividade versando aí sobre procedimentos, tá bom? Ou então repetindo alguma questão do conteúdo que foi dado hoje, tá bom, gente? Se ninguém tem mais nada a perguntar, eu vou encerrar a nossa aula de hoje, tá bom? Um grande abraço, um excelente final de semana para vocês, e a gente se vê na próxima semana, tá? Beijão, gente. Tchau, tchau.